Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo comigo, com o professor Justino. Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá aqui ó, o nosso @profjustino no meu Instagram, aqui no nosso canal e vamos embora. Esta é mais uma aula do sistema colonial espanhol. Se você tá meio perdido, eu vou deixar a sequenciazinha aí embaixo para você ir seguindo, tá? Perdidos e perdidas. E aí você vai acompanhando comigo essa aulinha, tudo bem? Ó, para continuar, eu vou dar uma diminuída aqui. Olha eu aqui pro cantinho. Isso aqui nós já comentamos tudo nas outras aulas, hein? Então, já iniciamos o sistema da colonização espanhola e vamos começar. Estamos falando sobre a organização social espanhola e a partir dessa organização espanhola social, eu estou falando sobre como os sujeitos foram se organizando. Chegou a última parte, mas não menos importante, quando nós vamos falar sobre o sistema de mão de obra com a população indígena. Você lembra dos 3 principais grupos indígenas que existiam? Só colocar a introdução porque eu não sei como é que escreve. Eu gosto de escrever assim, ó, com Z, não sei porquê. Os astecas, os maias e os incas, que foram as 3 principais populações pré-colombianas, nativas encontradas quando os europeus chegam, quando os espanhóis chegam nas Américas. Não são os únicos, hein? Mas a gente acaba falando mais deles por terem construído um verdadeiro império e deixado vários resquícios arqueológicos para o dia de hoje. Já assistiram Eram os Deuses Astronautas? Eu adoro. Mas vamos lá. Não é isso que eu queria falar. Só para a gente lembrar, hein? Quando eles chegaram por aqui, os espanhóis, aí vem a conquista. É um outro vídeo. E aí eles destroem astecas, maias e incas. Eu sempre lembro daquela frasezinha assim, né? Para resumir o processo de conquista do poema do Neruda. A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família indígena. Essa frase resume como... Ó, minha cruzinha ficou linda, pena que tampou. Mas essa frase, né, esse poema do Neruda, esse verso, resume bem sobre como foi a invasão, né? A espada, a força, a superioridade bélica, a guerra, as alianças, a cruz, a presença da Igreja Católica, dos jesuítas e a fome, que foi o resultado desse processo de invasão. Mas vamos lá, esses índios, como que eles foram usados? Primeira coisa, ó, parece ironia do destino, mas olha só, não, tem até uma cruzinha que eu desenhei para falar, não, gente, parece que foi planejado, olha. Então isso quer dizer que um dos elementos que atuaram fortemente no processo de dominação dos índios foi justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa Igreja Católica não permitia que os índios fossem escravizados. E sabe o que é mais legal? A Espanha também dizia que não escravizava os índios, porque era pecado. Os índios, como pertenciam ao Reino de las Índias, lembra, né? Os espanhóis chamavam aqui no século XVI de Reino das Índias. Provavelmente, se você perguntasse a alguém sobre onde ficava a América, um espanhol dificilmente faria relação, ele diria, o Reino das Índias, né? Tinham as Índias Orientais e as Índias Ocidentais. Ele não tinha muita noção do que era a América, só depois que esse nome vai ganhando força. Então a Igreja Católica proibia, e os espanhóis diriam, não, nós não exploramos os índios, mas eles precisavam da mão de obra indígena. Então como que eles faziam? Bom, não são brasileiros, mas os espanhóis davam um jeitinho. E que jeitinho era esse que eles faziam? Primeiro, uma atuação cultural, para impor uma dominação cultural sobre esse indígena. E é aí que essa turminha entra pesado, ó, a questão da Igreja Católica. Se você gosta do assunto, leia a história de la Virgen de Guadalupe, que está lá no México em exposição, e sobre como que os cristãos vão usando estratégias para trazer esse índio convertido para o lado dos espanhóis. Mas é claro que o espanhol não estava interessado só no cara rezar, ele precisava trabalhar. E para isso ele vai dar um migué muito legal. Você vai escravizar? Não, eu não vou escravizar. Mesmo espanhol? Sério.
não vou escravizar. Eu sou uma pessoa tão boazinha que eu vou usar, inclusive, o mesmo sistema de trabalho que os índios já usavam, para provar que, além de não escravizar, de não maltratar, eu vou preservar a cultura indígena. Ixi, os caras eram muito migué. Olha o que eles fizeram. Vamos pegar o exemplo aqui dos Incas. Os Incas que viviam na região dos Andes. Procurem sobre os Incas. Fantástica a história deles, as construções, as estradas, eu ia falar rodovia, né? As estradas que eles construíram por sobre os Andes, Machu Picchu. Eles tinham um sistema de trabalho que era chamada mita. O que era essa mita? Para que se pudesse trabalhar em regiões bastante complicadas, pô, imagina você trabalhar lá nos Andes, né? A altitude gigantesca, ó, vou fazer aqui uma montanhazinha, ó. Olha só a minha montanha. E aqui você tinha as curvas de nível. Você sabe melhor do que eu, em determinadas altitudes certos produtos não crescem. Então era importante que os incas tivessem culturas em várias altitudes. E para isso, o que eles faziam? Eles chegavam na vila, o líder, né, da vila, um chefe local, falava assim, ó, vem cá, eu preciso de 5 famílias para trabalhar durante alguns meses aqui nessa rocinha, nessa região. Eu preciso de mais 4 famílias para trabalhar na roça que vai estar nessa região. Ué, beleza, aí vai todo mundo? Não, vão alguns. Porque a população que fica cuidava das terras da população que ia. Olha que loucura era essa mita. Muito massa, né? Ah, que legal. Então cuidava. Isso, cuidava tudo, inclusive da mulher do seu... Oh, maldade. Não é assim não. Cuidava da terra enquanto o cara estava trabalhando, lá nas altitudes. Terminava de produzir, de quem era essa produção? Essa produção era de toda a comunidade. Ele recebia uma parte ia para o imperador. Então a produção era distribuída, com um detalhe, hein? A terra pertencia a quem? Não existia propriedade privada. A propriedade da terra pertencia ao próprio imperador. Isso aqui é bem legal, né? Mas é uma outra aula que eu empolgo, eu gosto desse assunto. Então, o que os espanhóis fizeram? Olharam. Ah, rapaz, você viu um negócio aí? Ah, o que é? Trem de mita que os índios usam. É. Como é que é? Não, os caras vão lá, mandam esse trabalho. Paga quanto? Nada, filho. Paga não. Ah, vamos. Percebe que eles não estão muito preocupados em conhecer, né? Rapaz, vamos usar esse trem de mita. Aí eles chegavam lá na vila. Ah, quantas famílias tem aí? Ah, nessa vila aqui então nós temos... Ó, então isso aqui que eu expliquei para vocês era a mita incaica, como os incas praticavam. Era escravidão? Nunca. Não tinha propriedade privada, você não era mercadoria, você não tinha escolha, hein? Era obrigatório. Se o chefe mandasse você ir, você tinha que ir. Mas o resultado da produção também você não era explorado, era comunitário. Então era um serviço que era necessário, mesmo que você não gostasse, mas era necessário para a convivência do grupo. O que os espanhóis fizeram? Eles implantaram a chamada mita espanhola. Como é que funcionava a mita espanhola? Ao invés de você plantar milhozinho, a base da agricultura deles era o milho, né? Ao invés de você plantar o milho, você tinha que ir atrás de quê? Do milho que os espanhóis adoravam. E qual era o milho que eles adoravam? Ouro e prata aonde tivesse. Aí eles chegavam na tribo, ó, quantas famílias tem aí? Ah, aqui nessa tribo tem 20 famílias. Ah, então nós vamos aplicar, gente, como nós somos muito bonzinhos, o mesmo sistema que vocês já usavam, tá? Nós vamos escolher algumas famílias, nós vamos escolher 19 famílias, tá beleza? Ah, mas tem que ir. Vamos escolher só 19 famílias. E essas 19 famílias vão extrair o ouro e a prata para nós. Ah, não, mas isso é escravidão. De jeito nenhum, não fala um negócio dele que é pecado, menino. Nós estamos aplicando a mita. É um sistema tradicional de trabalho. Ah, não, beleza, senhor, nós vamos extrair aqui. Aí no final, a gente distribui para todo mundo, né? Não. Isso aqui é mita.
Socialismo é só no século XIX, meu filho. Fica quieto. Fica quieto. Percebe a diferença? Enquanto na mita incaica a produção era comunitária e não havia um abalo no sistema comunitário de produção, a mita espanhola é um sistema de exploração. É verdade que até para dar uma disfarçada, o espanhol pagava uma mixariazinha para os índios. Mas era um perfeito sistema de escravidão escondido. Por que a gente não pode chamar de escravidão? Porque, primeiro, que os espanhóis não chamavam, e depois que esses índios não eram, assim como os negros, tratados exclusivamente como mercadorias. E tinha também um outro sistema que eles exploravam os índios nas regiões que não tinham minas, que é um outro sistema que os espanhóis inventavam, então junto com a mita, que era chamada encomienda. Como é que funcionava a encomienda? Essa também eu acho o máximo. Ah, minha anotação fica muito legal, tava com saudade disso. Como é que é a encomienda? Você era um local, um mestiço muito bem influenciado ali na região, ou um criollo, certo? E aí você tinha ali as suas boas relações e você recebia da coroa um pedacinho de terra. Um pedacinho de terra, tô falando, pedação de terra. E tudo que estava ali era seu, inclusive os índios. Aí passava a ser, sim, opa, mas não é mercadoria, hein? Você tem uma responsabilidade com esses índios. Você pode usar o trabalho deles, tá? Você pode colocar ele para trabalhar para você, mas você recebeu esse pedaço de terra e essa tribo em encomenda. Então você tem que cuidar. Cuidar em nome de quem? Voltamos aqui, ó. Você deve cuidar da voltinha em nome de Deus. Você vai cuidar em nome de Deus. Ah, que maravilha. E se o índio não quisesse aceitar Deus? Não, mas ele aceita. É questão de enfiar a goela abaixo, às vezes precisa de uma espada, mas ele acaba aceitando. Ué, e os índios aceitaram isso tudo de boa? De jeito nenhum. A resistência indígena é muito forte. A resistência indígena acontece por subterfúgios, como por exemplo a questão do alcoolismo. Muitos índios se entregavam ao alcoolismo para não trabalhar, aos suicídios. Isso também era bastante comum. Outra coisa que era frequente acontecer como forma de resistência indígena, o enfrentamento direto. Só que aí, essa visão indígena acaba chegando para nós por meio de um padre, e tem até um nome essa visão, é a chamada visão, vou colocar aqui em cima, ó, vou colocar aqui embaixo dos índios, ó. Essa visão sobre os índios é a chamada visão lascasiana, porque o padre que escreveu era o Frei Bartolomeu de las Casas. Esse Frei Bartolomeu de las Casas, ele descreve os massacres, os conflitos, só que ele escreve como se o índio fosse um coitado e subjugado. A visão lascasiana de um índio, quando a gente usa essa expressão, é uma visão de um índio massacrado, de um índio explorado, mas de um índio que não reage. Sendo que isso não é inteiramente verdade. O índio reagia por enfrentamentos diretos, mas também por enfrentamentos indiretos, como, por exemplo, essas questões que eu citei, do alcoolismo, da cultura, da ressignificação de símbolos espanhóis. Então, esses enfrentamentos aconteceram, sim, mas a dominação militar, as doenças, a desarticulação do sistema produtivo indígena, não se esqueça disso, viu? Isso é muito sério. Voltando aqui à espada, à cruz e à fome, lembre-se da questão da fome. A desarticulação do sistema produtivo indígena é um dos elementos que enfraquece muito as comunidades locais, tanto no Brasil quanto na Espanha. Tranquilos? Daqui a pouco a gente continua. Espero que vocês tenham gostado
Eu sou o professor Justino. Beijo para vocês. A gente se vê.